Boa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Boa noite, Cristiane. Sem problema, a gente está começando agora também. Vocês estão vendo a minha tela cheia com o slide? Sim. Show de bola. Bom, a gente vai falar hoje sobre geografia agrária. Esse tema, ele é caos, porque envolve aí muitas questões políticas até. E a gente vai começar a falar um pouco sobre o que é a geografia agrária, então, de onde a gente vai partir, de onde surgiu isso, para depois entender um pouco sobre como que isso acontece no Brasil, quais são os conflitos que a gente tem aqui por conta disso, e outros casos, tanto de sucesso quanto de fracasso, que a gente tem espalhados pelo mundo. Então, a gente começa partindo do ponto de que existe uma discussão da ideia de que o campo, né, de que a área rural, ela é uma região de atraso em relação ao que acontece na cidade, né? Existe esse discurso por parte de algumas pessoas de que a cidade é a área desenvolvida, é a área que produz, e o campo, ele existe porque ele está ali como inferior à cidade, então ele só gera parte da nossa produção. O que, na verdade, não é isso, né? Na verdade, pelo contrário, existe uma relação grande de interdependência entre o campo e a cidade, e eu diria até que a cidade precisa mais do campo do que o contrário, né? Porque a gente não se alimenta se não existe o campo. Os nossos recursos minerais, os nossos recursos vegetais, tudo que é matéria-prima acaba vindo do campo, né? E isso vira para a gente tudo que nós temos, né? Tudo que a gente produz e o que a gente consome hoje em dia acaba vindo aí, em sua maioria, da área rural. E aí existe um outro discurso, que é o discurso da preservação, né? Então, a ideia de que essas áreas, elas precisam ser preservadas e que a gente precisa mudar a forma como a gente interage com o meio rural. Então, a gente parte dessa ideia de que campo está associado à área rural e cidade associado à área urbana, né? E campo e cidade, eles não existem separadamente, né? Eles precisam dessa relação, então, de interdependência. Tem até um ditado popular que diz que se o campo não planta, a cidade não janta, né? Então, existe sim uma relação de interdependência. E aí, a gente começa falando, então, do uso da terra, né? Como que ela é utilizada? Por que que esse campo ele é importante, então? Primeira atividade, né, e é talvez a mais antiga e nossa em relação à natureza, é a agricultura, né? A agricultura, ela aparece para a gente há mais ou menos 10 mil anos atrás, quando a gente vai deixando de ser nômade e vai se tornando sedentário, né? Então, eu sempre gosto de imaginar essas coisas, tipo, como que alguém descobriu isso, né? Como que os seres humanos daquela época perceberam que dava para plantar os alimentos e que eles não precisavam ficar migrando sempre em busca de comida, né? E de abrigo também. O que é interessante da gente pensar nessa relação da agricultura e da nossa relação nesse processo é a ideia de que quando nós éramos grupos nômades, os grupos humanos eles eram menores, né, do que eles são hoje,
justamente porque, para ficar migrando constantemente pelo espaço, em busca de alimentação e de abrigo, grupos grandes, eles estavam mais em risco, né? Eles estavam mais vulneráveis do que grupos pequenos. Então, grupos que apresentavam, por exemplo, pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção, pessoas mais velhas, crianças, tudo isso acabava dificultando um grupo em se localizar, em se deslocar pelo espaço. E aí, quanto mais pessoas, mais dificuldade de acesso aos alimentos também, né? Porque eles não tinham uma grande disponibilidade como tem hoje. Então, existia essa questão que, por esse lado, foi uma vantagem a gente se tornar sedentário. Como que a gente fez isso, né? A gente acordou um dia e falou, nossa, vou plantar batata. Foi mais ou menos isso, né? Não desse jeito, mas foi mais ou menos isso, porque esses grupos, eles acabavam coletando uma quantidade de alimentos ali, principalmente frutas, né? E aí, carregando esses alimentos com eles, eles começaram a perceber que o que caía pelo caminho, né? E eles não se deslocavam assim grandes distâncias. Eles acabavam se deslocando ali por uma área que geralmente era uma área comum. E eles começaram a perceber que aqueles alimentos, eles estavam, né, tava nascendo coisas novas ali. Então eles tiveram a sacada de perceber que, na verdade, o que estava nascendo porque eles estavam deixando cair, né, parte desses alimentos, e eles estavam gerando novos alimentos. Então, esse processo de sedentarização permitiu que a gente descobrisse novas técnicas, né, e descobrisse também novas formas de sobrevivência. Então, esses grupos humanos, eles começam a aumentar. Crianças e pessoas mais velhas, né, não são necessariamente mais um problema. Na verdade, agora, quanto maior o número de pessoas, é melhor, porque daí eu vou ter mais gente trabalhando na plantação desses alimentos, né? E aí, junto com isso, começa a vir também a pecuária, porque junto com essa produção de alimentos, eu preciso me proteger, né? Então, eu posso usar esses animais, primeiro, para uma questão de proteção contra outros predadores, contra outros grupos humanos, e eu também posso usar esses animais para alimentação, né? Então, a gente começa a fazer esse processo de cercamento, de utilizar não só os alimentos de origem vegetal, como também os alimentos de origem animal, mas sem necessariamente precisar caçar, né? Muda essa ideia da caça para a pecuária, que é então a criação desses animais. Um ponto do lado nutricional que algumas pessoas discutem é a ideia de que quando nós éramos grupos nômades, a gente acabava consumindo uma variedade maior de alimentos do que esses primeiros grupos sedentários, né? Porque a gente não chegou desenvolvendo uma agricultura super tecnológica e plantando vários alimentos diferentes ao mesmo tempo. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. Então, no começo, essa alimentação, ela caiu muito, né, no fator nutricional. Por quê? Porque a gente deixou de consumir uma variedade maior e começou a consumir somente aquilo que era produzido por aqueles grupos. Bom, isso mudou diretamente a nossa relação com o espaço, né? Então a gente não precisa mais migrar também em busca de proteção, a gente começa a construir os nossos próprios abrigos e muda também a relação com o trabalho, né? A própria relação com a terra, ela também vai mudando. Isso pensando na ideia de agricultura e pecuária, né? Só que o uso da terra, ele também não é só para o ser humano, né? A gente pode falar sobre a natureza de modo geral. Então, existe também toda uma questão de manutenção da cobertura vegetal, que, lógico, conforme a gente vai modificando essa natureza, essa cobertura vegetal, ela também vai diminuindo, ela também vai sendo modificada, né? Principalmente porque a ideia da agricultura está relacionada principalmente ao fornecimento de alimentos, mas hoje em dia muito também a ideia de fornecimento de matéria-prima, né? Então, muito das plantações que a gente tem hoje não vão virar alimento para a população, né? Elas viram matéria-prima, elas vão virar ração para grandes latifúndios, enfim, a gente vai ver aí os problemas também que surgem a partir disso. E aí a ideia é que a gente tem esse ciclo, né, no campo. Então, a ideia de preparar o solo, depois de preparar esse solo, vem a época do plantio, depois do plantio, a manutenção da plantação,
depois da manutenção da plantação, a colheita, né? E aí depois começa novamente o mesmo ciclo: preparação do solo, plantio, manutenção e colheita. Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que existe uma diferença, né, na agricultura que a gente faz hoje, nessa agricultura moderna, na ideia do que é produção e do que é produtividade. Então, a produção, ela está ligada ao total produzido, a quantidade de produto ali realmente. Então, sei lá, se é uma plantação de soja, a produção é a ideia do que quanto que eu consegui ter de soja ali através dessa plantação. Só que a produtividade está relacionada a uma ideia de rendimento. Então, por exemplo, vou imaginar aí dois cenários diferentes, né? Eu tenho aí o Joãozinho, que tem uma fazenda, uma terra para plantação pequena, e eu tenho o Pedro, que tem uma fazenda muito maior, 2 vezes maior do que a fazenda do Joãozinho. Só que o Joãozinho, ele sabe muito bem como mexer com a terra. Então, nesse espaço dele que é menor, ele consegue ter uma produtividade grande, porque o que ele tem de produção pela área que ele possui é maior do que o Pedro, que tem uma fazenda aí 2 vezes maior, só que o que ele produz é pouco. Ele não sabe muito como lidar com a terra, ele não tem ali um preparo para isso, então a quantidade de alimento, de produção no final, do total produzido, o dele é pequeno. Então, produtividade, o Joãozinho tem mais, porque ele conseguiu, numa área menor, fazer render mais do que o Pedro. Então, a gente está falando de duas coisas diferentes. Produção é somente a quantidade de produto ali, é o total produzido. Produtividade é o quanto que isso rendeu. Então, eu vou pegar esse total produzido e eu vou levar em consideração a área, o tempo, né? Por exemplo, se o Joãozinho levou aí 6 meses na colheita dele e o Pedro levou 1 ano, pô, o Joãozinho saiu na vantagem, né? Porque ao longo de 1 ano ele vai ter 2 colheitas. Então, o rendimento dele é maior do que o rendimento do Pedro. E aí a gente tem vários tipos de agricultura, né? Eu falei essa historinha tosca aí de Pedro e Joãozinho, mas a gente pode pensar, por exemplo, que eles também têm uma produtividade diferente, porque eles têm formas de produzir diferente, né? Tipos de agricultura diferentes. Então a gente começa dividindo a agricultura em 2 tipos: a agricultura itinerante e a agricultura moderna. Galera, qualquer dúvida, qualquer coisa, comentários, me interrompam, tá? Que como eu tô com a tela cheia, eu não consigo ver o chat, e aí qualquer coisa pode me interromper. Bom, essa agricultura itinerante, ela é uma agricultura com técnicas mais tradicionais. O que significa isso? Significa que o tipo de produção está associado a uma técnica ainda mais, entre aspas, rudimentar. Por exemplo, é muito comum em algumas áreas a prática da coivara. O que é a coivara? Você vai queimar ali para tirar aquela vegetação que está ali, para você poder plantar naquele espaço. Num curto prazo, essa ideia da queimada, ela não é necessariamente um problema, né? Então você vai tirar aquela vegetação que está ali, aquele resto de cultivo de outras temporadas, e aí você começa uma nova produção. O problema é que, com o passar do tempo, essa técnica, né, de colocar fogo faz com que esse solo vá ficando um solo fragilizado, né? Ele está perdendo os nutrientes dele. Então, a longo prazo, ao invés de você melhorar a sua produtividade, ela vai começar a cair. Isso faz com que isso acontece em áreas, geralmente áreas mais pobres, né? Tanto em questão de seca, em até acesso à tecnologia. E aí, com o passar do tempo, essa população costuma migrar para áreas onde o solo acaba sendo um solo mais fértil. O problema é que, se você migra para uma área de solo mais fértil, mas você continua com o mesmo tipo de técnica, que é essa técnica das queimadas, você vai ter o mesmo problema, né? Talvez demore um pouco mais, mas você também vai ter problemas.
Quando a gente fala da agricultura itinerante, a gente fala também do processo que envolve a população que vive em áreas mais secas, né, do semiárido nordestino, por exemplo. Então, em períodos de seca extrema, a população que pratica agricultura itinerante acaba se movendo, se deslocando pelo espaço em busca de novas áreas para poder plantar, porque não está conseguindo produzir ali naquela região. Né? A gente tem o caso dos poceiros também, nessa ideia da agricultura itinerante. Então, da ideia de pessoas que não possuem aquela terra, elas não são donas daquelas terras, mas elas começam a produzir ali e vão ficando, né? Vão ficando no território. Isso vai gerar uma série de conflitos aí que a gente vai ver mais para frente, que envolvem até conflitos com povos indígenas, com população ribeirinha, porque vai mexer ali com o agronegócio, principalmente ali na região centro-oeste. Do outro lado, a gente tem a agricultura moderna, que é essa agricultura que a gente pode chamar aí, aqui no Brasil, né, do agronegócio. Então, a gente está falando de um processo que envolve muita tecnologia, né? Então, a gente está falando de uma modernização muito grande, muitas vezes ligado a uma indústria de insumos. Então, eu falei para vocês, né, que às vezes a agricultura hoje ela não está só produzindo alimentos, ela vai gerar matéria-prima para grandes empresas, né? Então, no caso, por exemplo, das rações que eu falei, de biocombustíveis, quando a gente pensa, por exemplo, no caso da cana, que hoje para a gente, né, é o etanol no Brasil. Então, essa agricultura moderna, ela não produz somente alimentos. Na maioria das vezes, inclusive, ela não produz alimentos. E ela está relacionada com essa agroindústria, né, que são essas indústrias que produzem elementos que nem sempre são comida, mas que vêm do campo. E aí chegamos a uma treta, que é a concentração fundiária. Então, o que isso tem a ver com o Brasil, né? Nesse primeiro momento, a gente não está falando só de Brasil, mas a gente consegue aqui já pensar nisso. Concentração fundiária é quando eu tenho uma porção muito grande de terras na mão de poucas pessoas. Isso é a cara do Brasil, né? Quando a gente falou de formação do território brasileiro lá atrás, que acho que foi a nossa primeira matéria, a gente viu que desde a chegada dos colonizadores aqui, essas terras nunca mais voltaram para as mãos dos povos originários, né? E o que voltou muito pouco e na base de muita briga, de muita luta. Né? Então, a concentração fundiária ela é muito comum na agricultura moderna, porque a gente está falando do agronegócio, né? Quanto mais área, se eu estou produzindo algo que não é alimento, quanto mais área eu tenho, maior é a minha produtividade. Então, nesse caso, mais lucro, né? E aí, vários conflitos a gente vai enfrentar nesse cenário. A agricultura moderna, como ela usa muita tecnologia, a gente tem uma queda na mão de obra. E aí isso leva a um êxodo rural gigantesco, que também é outro conflito que a gente vai ver mais à frente. Então, ela é uma agricultura que, de certa forma, não está relacionada com a população do campo, né? Ela está relacionada com o lucro, realmente. Bom, aqui nesse esqueminha que eu encontrei na internet, tem vários mapas mentais de geografia na internet, inclusive recomendo que vocês deem uma olhada. Geralmente esses temas grandes, assim, que são os temas das nossas aulas, sempre tem uns mapas mentais que ajudam bastante. Ah, e outra coisa que eu falei para vocês, acho que no começo do ano, mas é bom reforçar. Façam caderno, gente. Ficar ouvindo a gente falar aqui dá sono, passa mosquito, passa novela, acontece qualquer outra coisa. Então, enquanto vocês estão aqui na aula, vão anotando as coisas que a gente vai falando, porque ajuda muito na hora de fixar o conteúdo. Só ouvir é, 5% do que vocês vão conseguir fixar. Bom, nesse esqueminha, ele traz para a gente modelos de agricultura e começa falando da agricultura tradicional, que é essa que a gente estava falando, então, da agricultura itinerante, né? Aí ele diz assim que uma das principais características é que ela é praticada em minifúndios. Então, primeira coisa importante, o que é um minifúndio? É uma pequena porção de terra. Então, aqui a gente está falando de propriedades
que são relacionadas com a agricultura familiar, tá? Diferente desse agronegócio que a gente estava falando até então. Geralmente, nessa agricultura familiar, né, que a gente pode chamar também de agricultura de subsistência, a gente tem a produção de vários produtos agrícolas. Então, ela é uma policultura. Então, característica: minifúndios, pequenas propriedades, policultura, produção de vários gêneros agrícolas. E os excedentes geralmente estão relacionados com as feiras livres e até mesmo mercados, né? O que é algo muito interessante da gente pensar, porque a galera que defende lá o agro é pop, agro é tech, vem de um discurso de que o nosso alimento vem desse tipo de agricultura, né? E não. O que a gente compra na feira, o que a gente compra no mercado, tirando essas grandes redes, né? Vem de agricultores, de pequenos agricultores, de agricultores familiares. E aí já vou colocar uma treta aqui, que é o seguinte: no Brasil, os pequenos produtores têm uma grande dificuldade de conseguir melhorar a sua produtividade, porque eles não conseguem ajuda financeira de nenhum tipo, como os grandes agricultores, como o agronegócio, por exemplo, consegue. Então, se você pega o caso, por exemplo, de um pequeno agricultor em busca de empréstimo para melhorar a sua fazenda, ali, seu sítio, né? E você pega um cara do agronegócio aí do Centro-Oeste, produtor de soja, né, criador de gado, e tentando o mesmo financiamento, o cara do agronegócio consegue e o pequeno produtor não. É bizarro. E então, assim, como que se mantém, né? Como que a gente faz com que essa produtividade aumente se a gente não dá nenhum tipo de incentivo? Pelo contrário, a gente só dificulta esse processo. Um outro tipo de agricultura muito comum para a gente, adora cair em vestibular, é o plantation. O plantation, ele é um modelo agrícola que veio para a gente pelos colonizadores. Então, a maioria dos países de área de zona tropical, né, que foram colônia, tiveram esse modelo, que é o modelo do plantation, e grande parte desses países tem até hoje, né? Então é muito comum em países subdesenvolvidos. Por que países subdesenvolvidos? Que eram os países que foram colônia. Onde isso acontece? Principalmente nas áreas tropicais. Por quê? Como isso veio dos colonizadores, vamos pensar que a gente está falando de colonizador aqui, é continente europeu, né? Principalmente. E é um continente que tem condições climáticas muito diferentes dos nossos. Então a ideia era produzir nas colônias os alimentos que eles não conseguiam produzir nos próprios países, né, lá na metrópole. Então, por isso que é muito comum nos países de zona tropical. Características. Tem que dar uma decorada aí nessas características. Latifúndio. Então, grandes propriedades de terra. Monocultura. Produz uma coisa só. Não é igual à agricultura tradicional. É um tipo de produto. Mercado externo, né? Isso não é consumo para a população local, isso vai ser vendido. E uma característica que tinha no passado, mão de obra escrava, né? Hoje em dia, quando a gente fala do plantation, a gente pode falar, no nosso caso aqui no Brasil, a ideia do agronegócio, né? Então, se no passado os nossos latifúndios, eles já produziam cana e isso era vendido na Europa, hoje em dia a gente substituiu essa cana pela soja, né? E continua sendo voltado para o mercado externo. Então, essa característica do plantation, ela é uma herança, se é que a gente pode falar em herança, né, no sentido positivo, mas é no sentido negativo mesmo, uma herança colonial, né? Então, chegou para os países subdesenvolvidos por meio da colonização. E aí eu falei sobre a questão da mão de obra escrava, né? Eu vou falar disso mais para frente também, mas no campo, hoje em dia, infelizmente, ainda é muito comum trabalhos análogos à escravidão, né? Que é uma escravidão por dívida, muitas vezes. Então, imagina o cenário de que os trabalhadores do campo hoje, eles vivem em condições muito precárias. Geralmente, eles não são trabalhadores fixos, então eles recebem o trabalho ali por temporada, né? Por época de colheita, recebem muito pouco por isso.
E aí aparece uma proposta de ir trabalhar numa fazenda lá no Centro-Oeste, né? Então o cara tá aqui sem emprego, vamos embora para lá? Vamos trabalhar. Não tem um centavo no bolso. Aí aparece um cidadão e fala: não, vamos, eu vou bancar a sua viagem. Você vai trabalhar lá na fazenda do fulano e quando você conseguir o seu primeiro salário, a gente acerta, né? A gente vê como é que fica aí essas contas. Só que aí você chega para trabalhar já devendo. E geralmente esses caras eles acabam agindo de má fé por cima dos trabalhadores, né? Então, na verdade, no final do seu mês ali de trabalho, ao invés de você conseguir quitar a sua dívida, você está devendo mais ainda. E aí a pessoa está aí já numa situação de escravidão por dívida, não consegue sair. São muitos os casos de escravidão por dívida ainda no Brasil, são muitos os casos de denúncia, e desses casos de denúncia, poucos efetivamente dão em algum resultado positivo, né? Tem um site, depois eu vou compartilhar aqui com vocês, que a gente consegue acompanhar casos de denúncia. Então você consegue ver estado por estado, onde são as regiões em que esses casos, né, de denúncia são maiores. Enfim, é bem tenso, né, de pensar que a gente está falando disso em pleno 2022, mas ainda acontece e muito. Bom, outro tipo, mas também ligado aí com a plantation, agricultura moderna, né? Então, tá ligada ao agronegócio, é aquela que a gente falou sobre a questão da quantidade de máquinas, de muita tecnologia, e pega a galera do campo e manda embora. Então, causa aí o êxodo rural. Junto com elas, nós temos outras duas muito boas aqui, outros dois modelos produtivos, né? Então, o terraceamento, ou essa agricultura de jardinagem, é muito, muito comum no Sudeste Asiático, principalmente na plantação de arroz. Por quê? O arroz ele precisa muito dessa umidade excessiva, e essa região é uma região do clima de monções, que é o mais úmido que a gente tem no planeta, né? São 6 meses de muita chuva e depois 6 meses de seca. Como é uma região, vocês conseguem perceber aqui embaixo, ó, que é uma região elevada, né? Se fosse uma plantação sem ser nesse esquema de degraus, ia sofrer muita erosão, né? Então a ideia é tentar produzir nesses degrauzinhos aqui e evitar a erosão, porque daí a água, a hora que entrar em contato aqui com o solo, ela vai perdendo força e ela causa uma erosão menor do que se a gente fosse plantar nessa área íngreme sem esses degraus, né? Essa região, esse tipo de agricultura é muito comum mão de obra, né? Porque você precisa, não dá para usar muita tecnologia aqui, você não consegue usar tratores e tal, você precisa da mão de obra humana realmente. E um outro tipo de modelo produtivo é o modelo de rotação de culturas. Então você tem aí uma terra para produção, ao invés de você plantar uma coisa só na terra toda, você divide essa terra em três pedaços. Num primeiro momento, oh, caramba. No primeiro momento, você. Então, tá aqui no esqueminha, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Num primeiro momento, então, numa parte você vai plantar, né? Ele deu aqui 2 exemplos: trigo e alface. E uma parte você vai deixar descansando, você vai deixar esse solo em repouso, então você não vai plantar nada ali. No segundo ano, você troca essa área que ficou em repouso. Então, você pega, por exemplo, a área que estava plantando alface, leva para a área que antes estava em repouso e deixa a área que estava plantando alface em repouso. No terceiro ano, você troca novamente essa área. Ou seja, a ideia é que você sempre tenha uma parte do seu solo descansando, para que os nutrientes consigam se repor e você tenha uma produtividade maior, né? Fazendo esse processo de rotação de culturas, a produtividade é muito maior do que se você plantasse somente aí o trigo e o alface e não deixasse uma área para essa área desse solo descansar. Porque os nutrientes seriam menores, então a produtividade também seria menor. Tudo bem até aqui, gente?
Sim, prof, tudo tranquilo. Belezinha. Vamos seguir, então. Bom, tretas. Vamos pensar o seguinte. Conforme essa agricultura moderna foi se desenvolvendo e a população foi crescendo, a gente foi percebendo que a fome estava aumentando. Isso mais ou menos na década de 60, por aí. E aí, conforme a gente foi descobrindo novas tecnologias também, né, associando elas ao campo, a gente começou a perceber que tinha que mudar. A gente precisava diminuir a fome e aumentar a produção de alimentos. E aí surgiu a Revolução Verde. A Revolução Verde, embora ela tenha esse nome bonitinho, ela foi péssima. Por quê? A ideia era acabar com a fome, né? Só que para isso, a gente investiu muito em tecnologia. E tecnologia é caro. E aí, qual foi a consequência? Ao invés de acabar com a fome, a gente teve um aumento no desemprego, um êxodo rural muito grande, porque as pessoas perderam o trabalho para as máquinas, uma concentração fundiária ainda maior, então as terras ficando na mão de poucas pessoas e essas poucas pessoas acumulando cada vez mais terras, os solos perdendo seus nutrientes, ficando mais pobres, e o aumento da monocultura, ou seja, monocultura não é geração de alimento, monocultura é matéria-prima que vai ser exportada, né? Não é alimento para a população. Como que isso aconteceu, né? Qual era, se a ideia era acabar com a fome, como que eles esperavam chegar nesse resultado? Bom, primeira ideia era tentar aumentar. Desculpa, gente. Engasguei. A ideia era tentar aumentar a quantidade de alimentos, né? Só que quando você começa a aumentar a quantidade de alimentos, você muda, pensando que você vai investir em tecnologia, você muda esse cenário do campo. Então você tem uma mudança no perfil da população rural, né? Essa população, que era a população de agricultura familiar, de agricultura de subsistência, que plantava ali os seus próprios alimentos, que vendia para as feiras livres, etc., começa a perder espaço para uma agricultura extremamente tecnológica, com muito dinheiro disponível, né, que são esses agricultores ligados aqui no Brasil, no caso do agronegócio, e aí você tem máquina pra caramba chegando no campo, né? Junto com essas máquinas, eu começo a substituir a mão de obra local por uma mão de obra mais qualificada. Então, eu começo a trazer para esse campo veterinários, engenheiros agrícolas, agrônomos, né? Eu vou investir em tecnologia e desenvolvimento. Então, começa a virar também um interesse financeiro muito grande. Não é mais simplesmente a produção do alimento por si só. E aí, você antes tinha a divisão, né, entre o campo e a cidade, e sempre tinha aquela imagem que a gente aprende lá no sexto ano, lá na quinta série, que é o campo é plantação e a cidade é indústria. Só que com a Revolução Verde, esse campo ele começa a ganhar outra cara também. E essas indústrias que ficavam só na cidade, elas começam a chegar no campo também, que são essas agroindústrias que eu falei para vocês antes, que estão associadas principalmente aí à produção de matéria-prima, de biocombustíveis, né? Então, percebam que a ideia da alimentação, de produção de comida mesmo, já saiu do discurso, né? Já não está mais aí. Isso fez com que a gente tivesse, logo de cara, um impacto na questão do desemprego. Então, essa população acabou perdendo o seu emprego, não tinha como sobreviver no campo. Tiveram que migrar para a cidade. Então, a Revolução Verde gerou, né, uma consequência direta, que foi o êxodo rural. O êxodo rural é a migração da população da área rural para a área urbana. E aí vocês imaginam essas pessoas chegando na área urbana num contexto de industrialização, né, da área urbana, e as pessoas que estavam acostumadas a mexer com o campo.
Então, logo de cara, foi um impacto muito grande, porque as cidades começaram a crescer muito, sem o menor planejamento e, ao mesmo tempo, sem empregos disponíveis para essas pessoas. Então, elas não só perderam o emprego no campo, como elas migraram para a cidade e continuaram vivendo numa situação ali de pobreza, né? Isso depois, quando a gente for falar especificamente do Brasil, eu vou voltar a falar sobre o que aconteceu aqui com a gente nesse cenário. Bom, consequências atuais, né? O que essa Revolução Verde gerou, então, já que ela não resolveu o problema da fome, que ela só aumentou esse problema, a gente teve uma competitividade que ficou ainda maior, a produtividade, consequentemente, também aumentou, né? Porque se eu envolver muita tecnologia nesse processo, eu vou ter um aumento da minha produtividade, eu vou conseguir produzir mais em menor tempo. E aí eu tenho a industrialização na área rural, né? No campo. Ao mesmo tempo, eu quero produzir cada vez mais, porque essa produção agora, ela significa grana. Então eu começo a investir também no desenvolvimento de sementes e de alimentos transgênicos, né? Que são aqueles alimentos geneticamente modificados. E aí a gente precisa fazer uma pausa nos alimentos transgênicos, que é o seguinte: nem todo alimento transgênico é ruim. Porém, tem que piscar um sinal de alerta na nossa cabeça. Porque a gente não sabe os impactos que essas transformações, que não são naturais, podem gerar a longo prazo. Vocês já devem ter visto por aí, principalmente saco de bolacha, saco de salgadinho, ração de cachorro. A maioria dos produtos que são industrializados e que são aqueles produtos ultraprocessados, vem aquele triângulozinho amarelo, né, no rótulo, dizendo ali que tem produtos, tem elementos orgânicos ali. O milho, se tiver milho na jogada, é tudo transgênico. Qual que é o problema? Esses alimentos eles foram modificados de uma maneira não natural. A gente não sabe os impactos dele a longo prazo. E isso pode gerar tanto alterações no meio ambiente, né, pensando aí no ecossistema, quanto para a gente, em questão de saúde mesmo. Pensar aí nos impactos em questão de tipos de câncer, diabetes, enfim, uma série de doenças que são não causadas, mas que, de certa forma, elas têm um impacto, uma propagação muito maior por conta do consumo desses alimentos transgênicos. E aí, eu falei sobre a questão do capital financeiro, né? Dessa ideia do setor financeiro se aproximando com o campo. A gente consegue perceber isso nas commodities, por exemplo. O que são as commodities? São produtos agrícolas e produtos minerais que não sofreram nenhum tipo de transformação e que têm um preço comum no mercado de exportação. Existe uma tabela desses valores. Então, por exemplo, o Brasil, o que mais vende para o mundo é commodity, né? Existe um nosso caso em relação à laranja, que é bizarro. Porque como a gente vende commodity, a gente não pode transformar esses produtos. Então a gente vende ele in natura, vende lá um monte de laranja para os Estados Unidos. Essas laranjas vão virar suco. E a hora que virar suco, o que a gente compra dos Estados Unidos? Suco de laranja, feito com a nossa laranja, que a gente pagou para eles transformarem. O preço da commodity, ele é menor do que o preço do produto transformado, né? Então você imagina, por exemplo, eu vender sacos de soja in natura e eu vender essa soja já modificada, né? Vender, sei lá, proteína de soja, vai vender já a ração pronta, enfim, qualquer produto derivado dessa soja. Tem um preço muito maior por conta da transformação do que o preço do produto in natura. Só que a gente vende só o produto in natura. E aí a gente acaba comprando depois, né, o resultado final disso de produtos que eram nossos. Treta. Isso completamente relacionado ao agronegócio, né? Por que para esses agricultores ligados ao agronegócio isso não é um problema? Porque eles estão produzindo pra caceta, né? A quantidade de produto é muito grande. Então,
não tem problema. Mesmo que eu esteja nessa comparação entre o produto in natura e o produto já modificado, eu esteja perdendo, a quantidade de produto in natura que eu estou vendendo, a quantidade de commodity que eu estou vendendo, faz com que isso valha a pena. Para eles, né? Para a gente, não. Para a gente, população, péssimo. Bom, para fechar esse quadro, um modelo de agricultura completamente diferente desses que a gente estava falando até então, que são os modelos de sistema coletivista. O que significa isso? Eram terras em que não existia um proprietário, então elas não pertenciam a ninguém, mas elas eram produzidas de forma coletiva. E aí coloquei aqui alguns casos, né? Alguns que deram certo, outros que não deram certo. É claro que para a gente entender o que deu certo e o que não deu certo, a gente precisa levar em consideração outros fatores também, né? Quem são os países, que ajuda em questão de investimento existiu ali, em que período que isso aconteceu, mas só para a gente ter um conhecimento aí de que existiram modelos agrícolas diferentes do que a gente conhece hoje. Então, primeiro caso da União Soviética, né? Coloquei aqui como não deu certo. Por quê? O que aconteceu? A ideia na época da União Soviética era, existiam dois tipos de modelo aqui. Os kolkhozes, que eram fazendas comunitárias, em que as pessoas produziam e parte dessa produção ia para o Estado. E os sovkhozes, que eram fazendas que pertenciam ao Estado, só que os trabalhadores também eram funcionários do Estado. O que sobrasse, o que fosse excedente dessa produtividade, ia para a industrialização, né? Ia virar outros produtos. Na prática, o que aconteceu? Esses agricultores, eles não receberam nenhum tipo de ajuda, não tinham ali nenhum tipo de investimento, então eles acabaram ficando em segundo plano. E a gente está falando de um período em que a União Soviética estava vivendo lá a corrida armamentista espacial, né? Então todo o investimento ia para essa questão do desenvolvimento tecnológico. O dinheiro que tinha disponível não ficava ali no campo, né? Ele estava destinado à ideia de desenvolver, enfim, armas, lançar o homem para o espaço, era um outro tipo de produção. Isso, inclusive, que foi o que levou a União Soviética à crise também, né? Porque a população começou a não ter o que comer, né? Então, na verdade, a ideia do sistema coletivista era muito boa, só que na prática não funcionou, né? Então, o campo acabou ficando sucateado, eles passaram por uma crise de fome, né? Não tinha mais ali alimento, não conseguia produzir, então não deu certo. Um outro caso foi na China, né? Durante a Revolução Comunista na China, eles criaram as comunas populares. Então, o que eram essas comunas? Eram grandes terras agrícolas, grandes colônias, que não existia hierarquia entre os trabalhadores e a população produzia ali nas terras que eram terras do governo, né? Que não pertenciam a ninguém. Só que também não receberam investimentos necessários para isso, a população estava passando por uma mudança ali no sistema político, então existia toda uma questão ali de crise que já existia nesse cenário antes da implementação desse modelo. Então, na verdade, existiu uma crise por parte da população que não se adaptou a esse modelo agrícola, né, de não existir hierarquia entre os trabalhadores, das terras serem populares, e ao mesmo tempo gerou, né, por conta disso, como consequência, uma crise de abastecimento interno. Então, não tinha alimento para todo mundo, e aí isso foi extinto, essas comunas populares foram extintas em 76. Um outro modelo, e aí que a gente pode considerar como tendo dado certo, foi o que foi feito em Israel. Então, Israel criou dois tipos de modelo nesse sentido. Um deles que tinha um alto grau de coletivismo, então essa ideia das terras serem coletivas, né, de não pertencerem a ninguém. Existia um senso de comunidade muito forte entre os trabalhadores, então tanto o que era produzido quanto o que era ganho a partir disso
era igualdade entre os trabalhadores, né? Então, produzimos uma quantidade ali, vendeu. O que isso vem para a população, para os trabalhadores, era distribuído de maneira igualitária. Só que com o passar do tempo, Israel foi se aproximando muito dos Estados Unidos, né? E eles foram perdendo os ideais ali, dessa ideia de igualdade do campo, de que o ganho era distribuído entre todos os trabalhadores. Existiu essa ideia de aproximação com o mercado internacional, então, ao invés disso virar alimento para a própria população, isso já começou a ser destinado para o mercado externo, e aí não existe mais, né? Não existe da forma como com os ideais que existiam no período em que isso foi implantado. Um outro modelo é a ideia de que a terra pertencia ao Estado. Então, diferente desse primeiro modelo em que a terra era coletiva dos trabalhadores, nesse segundo modelo a terra pertencia ao Estado de Israel. E cada família tinha uma parcela dessa terra, produzia ali, e o que ganhasse era independente, era então destinado a cada família. Então, se uma família produzia mais do que a outra, e ganhava mais do que a outra, beleza. Isso não era distribuído de maneira igual entre eles. Cada família ganhava ali o que era da sua própria produção. Então, esses são 3 modelos aí de um tipo de agricultura diferente do que a gente estava falando até então. A gente vai falar agora de Brasil, e aí depois eu vou mostrar um sistema que tem a ver com esse sistema coletivista aqui também, mas tem outro nome aqui no Brasil. Tudo bem até aqui, gente? Comentários? Dúvidas? Tranquilo, Mariana. Belezinha. Então agora Prof. a gente vai entrar aqui para falar um pouquinho sobre Brasil. Vocês querem tomar uma água ou podemos seguir? Eu aceito, prof, tomar uma água. Belezinha. Então, 2 minutinhos, só vou trocar aqui a página que está compartilhando, que eu sou bem ruim com esse programa. Desde o ano passado, usando ele, até hoje não consegui me entender. Depois eu já vou disponibilizar para vocês também esses slides, tá? Ô, Pro, dá licença. Diga. Eu vou ter que sair para levar meu filho na natação. Eu não sei se minha internet vai pegar lá, tá bom? Porque tem um lugar lá que a internet não pega. Não tem problema. Fica Aí eu vou tranquila, eu tô tentar, vou gravando. tentar acompanhar, mas eu não garanto, tá bom? Sem problemas. Que vai continuar a aula até as 9, né? Isso. Ah, beleza. Eu vou tentando entrar, tá? Qualquer coisa, se eu sumir, é porque eu não consegui, tá bom? Sem problema. Você já mandou a lista de presença? Pelo menos Não, da já primeira vou aula? colocar aqui para vocês. Ah, tá bom, obrigada. Eu estou tentando encontrar o site que eu falei aqui para vocês sobre a questão do trabalho escravo no Brasil atual, né? Pro, boa Diga. noite. Boa noite. Eu fiquei com a mão levantada um bom tempo, e aí depois, como a senhora não respondeu, eu deixei para lá. Eu Desculpa, é que eu levantei não a mão, consegui ver. eu levantei a mão no primeiro bloco. É que eu fiquei com uma dúvida sobre aquele dito popular do agrotech, agropop, eu não entendi sobre aquilo. Então, aquilo é o que exatamente? Então, Essa... esse agrotech, agropop, é a propaganda que passa sempre na Globo, né? Falando sobre o Isso, agronegócio. isso. E esse agronegócio que eles falam, que eles fazem campanha e tal, não é o que produz alimento, né? Não é o que a gente consome. O que vem do agronegócio está relacionado principalmente hoje no Brasil, né? A produção de soja, de cana-de-açúcar, que vai virar etanol, e criação de gado. Então,
isso não é a base da nossa alimentação, né? Inclusive, quando a gente fala do gado, por exemplo, esse gado que é produzido não é do nosso consumo, né? Isso vai ser exportado. Então, existe uma exploração gigantesca da nossa terra, uma exploração gigantesca dos trabalhadores rurais, e o resultado não fica aqui. Então, quando a gente brinca, né, de zoar esse agretech, é porque, na verdade, essa campanha ela é ilusória, né? O agronegócio não produz alimento. Agora entendi, prof, mas O obrigado. que fica para a gente é sempre o resto, né, Pro? Exatamente. No interior aqui de São Paulo tem fábrica, acho que de suco. Então, assim, as melhores laranjas vão para fazer o suco, só que esse suco a gente também não consome, né? Que é consumido Exato. pela gente, não é acho que nem um terço do que vai para fora em questão de qualidade, né? Uhum. Isso acontece muito com o café também, né? O café que a Também. gente produz no Brasil é um dos melhores, só que não é o que a gente consome. Não é o que a gente compra no mercado, na verdade, não tem nada a ver com o que é vendido aí como café brasileiro pelo mundo. E a gente paga caro por isso, né? Uhum. A questão é o valor. A gente está pagando caro por uma coisa que sai bem melhor lá para os Estados Unidos, Europa, bem Exato. por E aí, né? que existe também uma exploração absurda dos nossos trabalhadores, né? Isso também é muito Sim. sério. Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho o site que eu tinha comentado. Espera só um minutinho. O site é esse aqui, ó, Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. E aí tem uma série de documentos aqui nesse site, dá para gastar um tempo aqui analisando isso. A gente consegue perceber onde estão os maiores casos, né, de trabalhos que a gente sabe, né, porque muita gente não sabe, de condições análogas à escravidão. Então, nesse caso aqui, ele está mostrando para a gente São Paulo, né? Aí ele está falando que de 1995 até 2021, 682 pessoas foram resgatadas em condições de trabalho escravo, de trabalho análogo à escravidão, né? E que a média é de 25 pessoas por ano, né, nesse período. E aí a gente consegue, se a gente quiser descer aqui, você consegue analisar em que situação essas pessoas estavam trabalhando. Então, por exemplo, em São Paulo, é muito comum esses casos de trabalho análogo à escravidão, principalmente em área de confecção de roupa, né? E principalmente de pessoas que não são do Brasil, que vieram, principalmente bolivianos, para trabalhar aqui e acabam aí em situações absurdas de desumanidade mesmo. Conforme a gente vai mudando de estado, vai mudando a situação, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo é muito forte essa questão das áreas de confecção de roupas. Conforme a gente vai indo para o centro-oeste, vai aumentando a questão da agropecuária, né? Porque são os trabalhadores rurais. Quanto mais afastado da área urbana for, mais difícil existir uma denúncia e essas pessoas conseguirem sair dessa situação. Um caso que não tem a ver com trabalho escravo, mas que tem a ver com isso que eu estou falando para vocês, uma vez eu estava assistindo uma palestra na Unicamp de 2 indígenas que vieram, eu não lembro agora de qual cidade, mas que era do interior do Mato Grosso do Sul. E aí eles estavam, era uma palestra sobre outra coisa, mas aí eles estavam falando sobre o problema que eles tinham na aldeia deles, que era uma cidadezinha pequena. E aí o prefeito da cidade era filho de um latifundiário lá da região, de um cara que tinha uma das maiores fazendas. E a fazenda desse cara fazia fronteira com a aldeia. E o cara queria aumentar a área da fazenda dele, que já era gigantesca, para dentro da área da aldeia.
E aí eles viviam em conflito, né? A aldeia ali, os indígenas, em relação a esse fazendeiro aí, que era o cara que plantava, eu não lembro mais se era soja ou se ele tinha muitas cabeças de gado, e por isso que ele queria aumentar ali o tamanho da fazenda. Enfim, o filho desse cara era o prefeito, né? E aí, eles estavam na aldeia já há muito tempo, tipo, mais de anos, sem nenhum médico disponível ali. Por quê? Para chegar ao médico na aldeia, precisava passar por um processo seletivo da prefeitura, né, municipal. E o cara, como ele era o prefeito, é óbvio que ele não ia auxiliar nada, porque, né, tava batendo de frente ali com os interesses do pai dele. Então, os moços estavam falando pra gente que, tipo, eles precisavam, principalmente com as crianças, né, sair da aldeia, levar as crianças até a cidade para conseguir coisas básicas em questão de vacinação, de acompanhamento ali da primeira infância, pré-natal das mulheres e tal. E, cara, é bizarro você pensar que, tipo, hoje em dia isso ainda acontece, sabe? Ele estava falando pra gente que esses processos seletivos, né, que são concursos, na verdade, eles eram temporários, então era tipo, era para o médico ficar 1 mês, 3 meses ali na aldeia, fazendo acompanhamento da população, e ia ganhar uma bolada, né? Porque a gente sabe que médico não ganha pouco. E ninguém ia. Mas não é que ninguém ia porque ninguém tinha interesse, é porque simplesmente não existiam os processos seletivos para isso. Porque não existia interesse, né? A ideia não era favorecer a vida da população ali, era dificultar cada vez mais para que eles começassem a ceder espaço para a fazenda, né? Isso ele contou pra gente, acho que era 2019. Então, imagina que quanto mais para o campo e quanto mais afastado do Sudeste a gente está falando, maiores são esses casos. Aqui nesse site, a gente consegue ver até quem são as pessoas que são resgatadas. Então, tanto em questão de idade, quanto em questão de gênero, questão de escolaridade, questão étnica, questão racial, questão de naturalidade, se são naturais do Brasil ou não. Então, dá para fazer um acompanhamento muito bom aqui e dá para comparar com outras regiões também. Ó. Se a gente quiser mudar aqui, sei lá, vou pegar um lugar X. A gente consegue perceber a quantidade de pessoas. Então, por exemplo, aqui são 12 milhões de habitantes, né? Para 600 pessoas aí resgatadas. Aqui são 7 mil habitantes para 92 resgatadas. Então, o processo ele vai ficando mais complexo, né? Olha, nesse segundo caso, que é em Rondônia, olha o caso, né? Criação de bovinos. Então, já não está mais ligado à confecção aqui. Está relacionado com a agricultura, com a pecuária. E ele vai mostrando para a gente os casos, né? Um a um. Eu vou compartilhar com vocês. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Bom, bora lá, então. Brasil nessa treta toda. Primeira coisa, né? A gente está falando, então, nesse cenário já de revolução verde, de modernização agrícola, de concentração fundiária. Aliás, esse país é o rei da concentração fundiária, desde a divisão lá das capitanias hereditárias até os dias de hoje. As terras sempre ficaram na mão dos caras com grana, né? Que não eram a população originária, que não era a população, se a gente pensar aqui no caso do campo, a população que trabalha realmente no campo, né? E aí, com o passar do tempo, conforme essas fazendas foram aumentando de tamanho, conforme a tecnologia foi chegando, a gente foi precisando cada vez menos de trabalhadores. Então, aqueles conflitos que a gente já começou falando sobre a questão do êxodo rural, a migração da população para a área urbana, a perda, né, de direitos para viver no campo. E aí, a gente já começa com uma treta que é o seguinte: existe o Estatuto da Terra,
que é o Estatuto da Terra? O Estatuto da Terra, ele vai dizer, isso é por lei, hein? Vamos ver que ele não funciona, mas ele existe. Ele vai dizer que a Terra, ela tem a necessidade de cumprir uma função social. O que é uma função social? Ela precisa produzir algo para a sociedade, né? Ela precisa gerar algo para a sociedade. Então, existe isso em vigor até hoje no Brasil. A Terra precisa cumprir uma função social. O que é uma função social? Gerar algo para a sociedade. Beleza. Porém, quanto maior for essa Terra, quanto maiores forem esses latifúndios que a gente está falando, menos a função social é cumprida. Você imagina um cara que tem uma fazenda de X hectares, ele não produz em todo aquele espaço. Muito pelo contrário. Grande parte desse território é improdutivo. E aí chega a ideia da reforma agrária, né? Reforma agrária que causa um desespero na galera aí que não entende nada do que está falando.